Meus irmãos, saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias no Evangelho escrito por Lucas, o Dr. Lucas, no capítulo de número 8. Eu gosto de ministrar, sempre quando eu vou ministrar alguma palavra dentro dos Evangelhos, eu gosto muito do Evangelho de Lucas. É um evangelho detalhado, o evangelho mais completo que nós temos na Bíblia. E ele nos proporciona assim uma riqueza muito grande de detalhes que nos edifica, irmãos, e nos esclarece. Até porque nós precisamos de um esclarecimento na palavra de Deus. Nós precisamos compreender a mensagem do Senhor, a vontade, a palavra de Deus para nossas vidas. No capítulo 8 de Lucas, no versículo 22, eu acredito que é um dos textos mais pregados na Bíblia. Mas eu acredito que, por mais que já tenha sido utilizado por inúmeros pregadores, eu acredito que nenhum pregador, nenhum estudioso da Bíblia conseguiu extrair toda a sua mensagem. Deus sempre tem algo novo para nos revelar aqui. Amém, irmãos? Até porque a Bíblia diz que Deus é um Deus que faz todas as coisas novas por nós. No versículo 22, diz assim: E aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos, e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até o vento e as águas manda e lhe obedece? Amém, irmãos? Tome assento. Glória a Deus. Eu estava ali meditando assim, olhos fechados, do privilégio enorme que nós temos de estar aqui na casa de Deus nesta noite. Mesmo por um tempo mínimo, mas como é gostoso estar na presença de Deus. Eu estava meditando desde o Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote, ele poderia entrar na presença de Deus uma vez só por ano, chamado o dia do Yom Kippur, o dia da purificação, o dia do perdão do pecado. Ele não poderia entrar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele tinha que entrar com o sangue do sacrifício que foi realizado lá fora no pátio, e adentrar dentro do lugar santo e aguardar, oferecendo sacrifícios sobre o altar do incenso, e esperar atentamente para que a fumaça do incensário pudesse penetrar dentro do lugar santo do santo, em cima de uma caixa chamada Arca da Aliança, em cima de um propiciatório, até que a fumaça cobrisse o propiciatório e a glória de Deus, que era o Shekinah, penetrasse aquele ambiente. E quando todo o ambiente fosse realmente tomado pela glória de Deus, aí sim o sacerdote poderia adentrar dentro daquele lugar chamado o Santo do Santo. Mas a palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo de número 10, que nós temos ousadia para entrar no santuário da presença de Deus. Não por causa da nossa sabedoria, dos nossos méritos, das nossas qualificações. Mas a Bíblia diz: pelo sangue da nova aliança, que foi derramado por cada um de vós. Então nós temos ousadia de estar na presença de Deus, porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário, e o sangue dele nos purificou de toda a iniquidade. E hoje nós temos o privilégio de entrar na casa de Deus, de sentir essa coisa gostosa que é a presença de Deus tomando a nossa vida, e nós podemos nos alegrar nesta noite na presença de Deus. Amém, irmãos? Coisa que o dinheiro não pode comprar, nada pode comprar.
a alegria da presença de Deus em nossas vidas. Nós somos um povo privilegiado demais, irmãos, porque nós olhamos a palavra de Deus nesta noite e nós encontramos Jesus em seus inúmeros tipos de ensino, que tem a preocupação enorme em nos ensinar os preceitos da palavra de Deus. Nós vejamos na palavra de Deus como Jesus ele era mestre por excelência e sempre queria ensinar algo. E há um privilégio enorme em nossas vidas porque nós aprendemos a verdade. Nós estamos aprendendo a verdade da palavra de Deus. O cristianismo é a única religião em destaque, porque é a única religião que quando adora o seu fundador, ele sempre está presente. Amém? Amém, irmãos? Ele está presente? O budismo não tem esse privilégio. O espiritismo não tem esse privilégio. Inúmeras religiões não têm esse privilégio. Amém, irmãos? Mas nós temos o privilégio de quando adorarmos a Deus, Ele está presente em nosso meio. Glória a Deus. E Jesus, Ele quer exatamente isso. Que a verdade da sua presença seja notada pelas nossas vidas. E esse texto aqui nos fala exatamente sobre a importância de Deus em nossas vidas. Porque nós vivemos uma época onde as pessoas estão adotando vários conceitos de jornada e caminhada na presença de Deus que parece contrariar os princípios básicos da palavra de Deus. Nós encontramos Jesus trazendo um ensinamento muito básico a respeito do reino de Deus. Ele deu um sermão da montanha maravilhoso. Ele explicou as bases do reino de Deus. A Bíblia diz que a multidão se maravilhou com o seu ensinamento. Ele falou coisas que as pessoas estavam esperando ouvir. E outros nem imaginavam que aquele ensinamento viria daquela forma. Ele começou a ensinar que os últimos seriam os primeiros. Que mais bem-aventurado é dar do que receber. Que se alguém pedisse para você caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se quiser tirar a tua capa, dê também a túnica. Ao ofertar, não deixe que a tua mão esquerda veja o que a direita está fazendo. Ele começou a dar um tipo de ensinamento que as pessoas se maravilharam. Ele começou a estabelecer ali exatamente as bases do reino de Deus. E no término da mensagem, a Bíblia diz que todos estavam admirados com a sua doutrina. Todos estavam admirados. Jesus pegou 12 homens e tirou do meio daquela multidão. E os conduziu para um lugar. E naquele lugar era exatamente, após a realização de alguns milagres, era exatamente o mar da Galileia. Agora, por que a multidão estava admirada? Porque havia muitos grupos ali que estavam simplesmente adotando um conceito de admiradores de uma grande mensagem. E Jesus não quer admiradores. Jesus não quer meros espectadores. Jesus não quer simplesmente que as pessoas vivam uma vida religiosa artificialmente falando. Então o que ele faz? Ele conduz esses homens a uma experiência no mar da Galileia. E naquele instante o que a gente vamos encontrar? O que a gente vamos ver? Nós vamos ver que Jesus chama aqueles homens para adentrar no barco com ele. E ao entrar no barco com aqueles homens, o texto diz que o propósito de Jesus era justamente chegar a outra banda do lago. Irmãos, prestem bem atenção nisso. Veja que Jesus chamou aqueles homens para entrar no barco e diz: vamos a outra banda do lago. Jesus não chama nós para vivermos uma vida simplesmente religiosa. Ele não quer simplesmente que a gente venha se estabelecer formalmente dentro do cristianismo sem ter a ideia e a dimensão do que representa o reino de Deus aqui na terra. Ele não quer meros espectadores. Ele não quer gente que venha fazer número na igreja, simplesmente não. Por isso que Paulo Romero disse que as igrejas estão cheias de crentes vazios. Gente que não compreende o universo cristão. Nós precisamos entender onde estamos, o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Aonde estamos, irmãos? Nós estamos na dimensão espiritual. A Bíblia diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais, acima dos principados e potestades em Cristo Jesus. Nós não somos qualquer coisinha, nós estamos dentro da dimensão do reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus.
O reino de Deus não é simplesmente congregar numa mega igreja. Não é simplesmente alcançar cargos ministeriais importantes, ser paparicado, ser admirado. Não é isso, não. Nós precisamos entender a dimensão do Evangelho. Nós precisamos encarnar o verbo de Deus em nossas vidas. Nós precisamos nos apropriar das verdades de Deus para que a nossa vida ganhe sentido. Muitos estão dentro da igreja, mas não se encontraram ainda dentro do universo cristão. Muitos deixaram uma religião e abraçaram o cristianismo como mais uma religião. Eu quero dizer para você que cristianismo não é uma religião. Cristianismo é Cristo vivendo em nós. Isso é cristianismo. Por isso que o cristianismo é a única religião em destaque, porque no budismo o Buda está morto e acabou-se. No espiritismo Allan Kardec também acabou-se. Em todas as religiões. Mas no cristianismo, na sepultura de Jesus, está escrito: não está mais aqui, já ressuscitou. A nossa esperança nele é viva, irmãos. A nossa fé nele é viva. Nós precisamos entender onde estamos. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo para acrescentar no reino de Deus? Qual é a diferença que você tem feito no reino de Deus? Em terceiro lugar, para onde estamos indo? Qual é o progresso de vida cristã que você tem feito? Qual é a frutificação que você tem produzido no reino de Deus? Nós precisamos atentar para esses princípios da palavra de Deus. O próprio texto aqui nos fala exatamente sobre Jesus tirar eles do meio de gente que estavam só admirando a mensagem dele. É para admirar? É para admirar. Mas não pode ficar simplesmente como meros espectadores admirando a mensagem de Jesus. Nós precisamos entender que essa mensagem tem que se fazer presente em nossas vidas. Nós precisamos entender que nós precisamos viver dentro do cristianismo as realidades da palavra de Deus, num envolvimento total e absoluto. Não seguir Jesus distante, porque nós vamos viver à mercê de mensagens e de pregações que não são biblicamente falando verdade. Não são. Nós vemos hoje um evangelho muito danificado. Nós vemos hoje um evangelho muito modificado da realidade da palavra de Deus. Então nós precisamos atentar naquilo que Jesus colocou para nós, ou entrar no barco com ele. Nós vemos hoje um evangelho sendo pregado dizendo assim: aceita Jesus e todos os seus problemas estão resolvidos. E não é isso, não é verdade. O fato de sermos cristãos, de professarmos uma fé, não nos isenta de passarmos tribulações, dificuldades e perseguições e crises. A palavra de Deus diz em Atos que todos que quiserem viver piedosamente sofrerão tribulação. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Esse retrato é escrito no texto quando Jesus chama eles para o barco. E veja que no barco há uma instabilidade, porque quando se entra num barco a caminhar pela água, o barco geralmente balança. É assim que acontece. Quando você aceita Jesus, a gente que tem pessoas que falam assim: poxa vida, eu tinha tribulação, dificuldade, mas depois que eu aceitei Jesus, parece que as coisas pioraram. Eu já vi muita gente falando isso. A coisa agora piorou. Mas sabe por quê? Porque você declarou guerra. Você era do reino das trevas, hoje você é do reino da luz. E o inimigo não pode ficar feliz e satisfeito com alguém que está servindo a Deus. Ele não está satisfeito. E por essa razão, irmãos, a gente encontra o quê? Dificuldades na jornada, no caminhar da vida cristã. A gente percebe, irmãos, que no meio do lago nasceu o quê? Uma grande tempestade. Jesus estava dormindo. E essa grande tempestade, o que ocasionou essa tempestade? Né? Muita gente fala: o diabo levantou a tempestade ali para matar Jesus e tudo mais. Mas se você analisar mesmo a história desse lago, você vai entender o seguinte, irmãos, que havia um encontro de ventos, tá? Que vinha do Monte Hermon, Monte Gelado, vinha do lado leste, um calor enorme por causa do deserto da Galileia, e se confrontava exatamente naquele local que era o Mar da Galileia. Historicamente sempre houve tempestade justamente nesse lago. Então muitas pessoas entendem que foi o diabo que levantou ali. Pode ser, pode, mas naquela ocasião, mas era comum. A gente percebe hoje, irmãos,
A gente vê reportagens evangélicas, entre aspas, que tudo aponta para o diabo. Se você está numa crise financeira, é problema de macumba, é problema do diabo. Então você vem aqui que a gente vai quebrar essa maldição, que a gente vai destruir pela oração. Irmãos, a gente precisamos entender que na vida cristã existem 3 níveis de batalha. 3 campos de batalha. O campo espiritual é exatamente esse, o qual o diabo está pronto, determinado, incansavelmente para agir contra a minha e contra a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Está pronto para os dias maus. Está pronto porque primeiro o nosso inimigo é espiritual, segundo, ele é incansável, e que é o terceiro? O terceiro é terrível, irmãos. Ele é organizado no seu combate. Ele é organizado. Se ele pega um crente desorganizado, ele arrebenta no meio. Sabe por quê? Porque ele sabe como trabalhar e tem paciência e sabe a hora exata de agir. Esse é o campo espiritual. Por isso que a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza de Satanás. Quando você se apropria dessas armas que a palavra de Deus te dá as condições do uso, você vence em nome de Jesus. Mas não é só isso. O campo de batalha social e cultural. Você enfrenta as dificuldades na sociedade. Não tem nada a ver com o diabo, irmãos. É a dificuldade. É a falta de preparação. É a falta de desempenho. A falta de dedicação. A gente vê e encontra essas inúmeras dificuldades. Agora existe um campo de batalha que é o mais terrível de todos. É o campo de batalha interior. É aquele que você tem que lutar contra os seus próprios sentimentos, contra as coisas que permeiam dentro da sua alma, que deseja levar você a caminhos que desagradam o coração de Deus. Então veja que nem tudo é o diabo. Então a dificuldade, o vento que se levantou, era uma coisa natural que acontecia sempre no mar da Galileia. E veja que o texto diz exatamente que o barco estava quase a ser destruído. E onde estava Jesus? Jesus estava no barco, dormindo. Parece uma coisa estranha, né? No momento que mais precisa dele, ele está dormindo. E alguém vai até ele e diz: Senhor, o Senhor não se importa conosco, que estamos perecendo? Eu vi um pregador pregando e falando que Deus não se importa com a tua dor, Ele se importa com a tua fé. Isso não é verdade. Deus não é um Deus insensível. Ele se importa com a sua dor, sim. Ele se importa com a tua lágrima. Ele se importa com os momentos de aflição, de decepção que você tem passado. Ele considera exatamente a tua fraqueza nesta noite. E Ele se importa com você, sim. Ele está interessadíssimo que você venha alcançar êxito naquilo que você está passando. Ele deseja. Mas Ele quer que você compreenda que essa importância que Ele tem para com você deve ser demonstrada também em você para com Ele. Que nesse momento de aflição, nesse momento de angústia, nesse momento de depressão, ou decepção, ou conflito, ou crise, que você saiba olhar exatamente para Jesus. E quando você olhar para Jesus, entenda isso, que Ele tem que estar no lugar da polpa, no lugar de destaque. Não adianta colocar Jesus lá no fundo do barquinho e na hora da tempestade querer chamar Jesus. Quer dizer, no momento da alegria, no momento da festa, no momento do prazer, no momento da felicidade, no momento do festejo, do sucesso, não existe Jesus. Sabe por que não existe Jesus? Porque Jesus não ocupa o lugar de destaque no barco dessa pessoa. Não ocupa. Já viu aquelas pessoas que gostam de campanha? Faz a campanha, vamos tirar tudo o que ele tem. Acabou a campanha, tchau. Campanha é um perigo enorme. Então são aqueles que querem usufruir, mas não estão colocando Jesus no seu devido lugar. Ele quer que no momento do conflito, da crise, você olhe para Ele. Mas ao olhar, você veja Ele aonde? Quando você olha para Jesus, aonde está Jesus na sua vida? Aonde Ele aparece?
Veja que ele estava num lugar de destaque, estava ali, dormindo ali, numa posição importante. Estava dormindo. Mas lá em Eclesiastes diz, enquanto eu dormia, o meu coração velava por vós. Lá em Cantares. Ele está atento. Mesmo aparentemente, parece que ele não está preocupado, não está interessado. Ele está atento. Ele estava lá, esperando o quê? Uma atitude daqueles homens que estavam com ele, que ainda não o conheciam. E de repente alguém vai até ele e fala assim, o senhor não se importa? Porque vamos perecer. E Jesus simplesmente se levanta e diz ao vento e à tempestade, acalma-te vento e cessa-te tempestade. Eu vi um estudo de um pastor pregando, muito conceituado. Ele disse que o texto original, Jesus não disse isso. Acalma-te vento e cessa tempestade. Ele fez simplesmente assim, Psiu. É isso, pastor? Psiu. Silêncio. Calma-te. Sabe o que é isso, irmãos? Nem sempre Jesus fala. Você está dizendo aqui nesta noite, faz muito tempo que eu não ouço a voz de Deus para comigo. Há muito tempo que eu não ouço Deus falar que Ele vai fazer, que Ele vai agir. Ele pode não falar, mas Ele está agindo no mundo espiritual a teu favor nesta noite. Ele está colocando demônios por terra nesta noite, em nome de Jesus. Ele está abrindo as portas para você nesta noite. Ele está colocando você por cabeça nesta noite. Você pode ter certeza, a Bíblia diz que Deus, desde a antiguidade, não se viu, ouviu ou percebeu um Deus além dele, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando incansavelmente. A Bíblia diz, ora diga a Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. E quando você está dormindo, Deus está enviando anjos, exércitos de anjos, batalhando para que você tenha um dia abençoado e bem sucedido na terra. Deus está livrando os seus filhos, livrando a tua empresa, livrando a tua família, livrando o teu lar, guardando. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em você. Deus não tem prazer no ímpio, não, já foi dito aqui nesta noite. Deus nos ama de muito, irmãos, bastante. Ele não fala às vezes. Eu já cheguei a um ponto da minha vida e dizer, puxa vida, faz tempo que Deus não fala comigo, poxa. Faz muito tempo que eu não ouço alguém se levantar em profecia na igreja dizendo, eis meu servo. Ou numa revelação, ou num sonho, numa visão. Há muito tempo eu cheguei e aí Deus falou para mim assim, você pensa que eu não falo. Eu falo. De todas as formas e maneiras. Você tem que estar atento naquilo que eu estou falando. Eu uso uma criança, eu uso o vento, eu uso uma árvore, eu uso pessoas para falar com você e você não percebeu ainda. Deus, irmãos, às vezes Ele não fala, mas está agindo em nosso favor. Acalma-te vento e cessa-te tempestade. E esse cessar que Jesus estabeleceu era justamente para que eles fossem impactados. Porque eles olharam para Jesus e disseram o seguinte, quem é este? Que até o vento e a tempestade lhe obedecem. Aonde estava Jesus? Estava no barco, com eles. Quantas pessoas ainda não compreenderam a importância de Deus em suas vidas? Está no barco e não o conhece. Estão declarando coisas bonitas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portam Bíblias, se vestem como crente, congregam numa igreja abençoada, mas ainda não compreenderam ainda a dimensão do valor da presença de Jesus. Não entenderam ainda. Jesus está no barco. E parece que, para que essa consciência se desperte e há uma valorização, parece que tem que haver uma tempestade. Parece que quando surge a tempestade, aí se manifesta o que? O sentimento de querer compreender exatamente quem é que está no barco conosco. Parece que a coisa tem que ser conflitante. Quando nós passarmos a entender a importância dele no barco, a primeira coisa que vai acontecer, a primeira coisa,
Primeira coisa que vai acontecer, quando você tiver essa consciência, é que o teu barco e o meu barco não vai afundar. Amém, irmãos? Não vai. Ele pode balançar. Alguém pode dizer, não vai aguentar a tempestade. Mas só que quem está dentro do barco é aquele que domina o vento e a tempestade. E não chama você para uma simples viagem ou uma aventura religiosa. Ele chamou você com um propósito. Ele te fortalece, te sustenta, te guia, te conduz e garante uma chegada tranquila em paz. Não está isento da tempestade não. O conflito vai vir, mas a chegada será concluída. A Bíblia diz que aqueles que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Jesus não garante uma viagem tranquila, mas nos garante uma chegada certa e absoluta. Porque não estamos seguindo nossos instintos não, e não estamos indo pela cabeça de ninguém, porque nós não somos piolho. Nós estamos sendo conduzidos por aquele que disse Davi, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, e Ele me guia às águas tranquilas. Não estamos caminhando por motivações humanas simplesmente. Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Podem criticar meu conhecimento, podem dizer que tudo isso aqui é balela, mas a minha experiência com Deus ninguém tira. Eu sei quem eu tenho crido. Moody disse, eu não conheço o caminho, mas conheço o guia que me guia. Como isso é importante. A primeira atitude de consciência que será despertada é essa. O teu barco não vai afundar. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei aonde está instalado essa crise. Mas acredite, é passageiro. Você vai sair dessa. Você vai levantar e dar a volta por cima. Muitos vão contemplar isso. E muitos serão contrariados da opinião que eles tinham a teu respeito. Muitos até que diziam fogo de palha. Eles vão ver. Porque a presença de Deus no barco, primeiramente, garante o barco não vai afundar. Em segundo lugar, irmãos, a presença dele, a consciência da valorização de Jesus, tem que ser regada todos os dias. A Bíblia diz que 2 no caminho de Emaús, eles fizeram tudo para que Jesus ficasse com eles. Amém, irmãos? Senhor, fica mais um pouquinho, já é tarde. Será que temos feito isso? O que você tem feito para cativar a presença de Deus na tua vida? Ou será que temos feito algumas coisas que têm afastado Ele de nós? Quais são os pensamentos que permeiam a nossa mente? Quais são as nossas atitudes com a nossa família, com o nosso parente, com o nosso patrão, com o nosso vizinho? O que realmente nós temos feito para agregar a presença de Deus em nossas vidas? Para o barco não afundar, tem que ter Jesus. Temos regado a presença dele em nossas vidas. Temos cativado Ele a ser trazido à realidade das nossas vidas continuamente. Temos feito isto. Não estou mais sentindo a presença de Deus. Mas o que você tem feito para senti-la? O que eu tenho feito para sentir a presença de Deus? Não se colhe o que não se planta. Não se colhe o que não se planta. Se você quer mais a presença dele, então você tem que buscar. A realidade é essa, irmãos. Que o intuito de Jesus era chegar do outro lado do lago. Agora, por que tinha que chegar do outro lado? Porque havia um necessitado gadareno, da região de Gadara, naquela região daquelas cidades chamada de Decápolis. Um endemoniado que precisava exatamente de um milagre. Um feito maravilhoso. Jesus ia fazer, naquele momento, o maior investimento. Nós estávamos conversando ontem, Cavalieri, não é isso? Que o maior investimento de Deus é em quem? No que nós temos ou em nós? Ele investiu em nós.
Ele não investiu naquilo que nós temos. Não, primeiramente em nós. Jesus priorizou a vida humana. Ele sabia que do outro lado tinha um gadareno, que estava cativo, aprisionado por legiões de demônio. E que as autoridades religiosas não conseguiram libertá-lo. E ele precisava ir lá para resolver esse problema. Irmãos, nós precisamos ter uma visão de compreender, irmãos, que precisamos buscar coisas sólidas dentro do cristianismo. Coisas verdadeiras. Nós não podemos nos deixar levar por coisinhas passageiras que não têm significado. Nós precisamos olhar para o referencial vivo. Algo grande que Deus quer estabelecer em nossas vidas. Um milagre real e concreto. Nós não precisamos adotar pacotes humanistas. Nós precisamos entender que no Evangelho se trata de verdade, de coisas sólidas, de coisas verdadeiras, de propósitos reais e absolutos. Deus não trata com leviandade. Deus não trata com falsidade. Deus não é um Deus que promete coisas grandes e faz coisas pequenininhas, não. Deus tem algo tremendo nos esperando do outro lado do lago. Deus tem algo tremendo, por isso que o diabo não quer que você chegue do outro lado. Por isso que não quer que você persevere. Ele não quer que você seja dinâmico. Ele não quer que você seja realista. Ele quer atrapalhar a sua conduta, o seu caminho, a sua jornada, para que você não chegue do outro lado, porque Ele sabe o que está te aguardando. Ele sabe o que Deus tem preparado para você e para mim. Ele sabe. Então o que Ele quer fazer? Ele quer destruir. Ele quer deixar você fraco. Ele quer que você questione a palavra de Deus. Ele quer que você fraqueje. Ele quer que você recue. Que você abra mão. Ele quer isso. Que você seja inconstante. Não seja permanente. Porque Ele sabe que se você viver dessa forma, é inevitável que você não chegue do outro lado. O propósito de Deus é chegar do outro lado e ver a concretização de todos os processos que você passou. Você olhar para trás e falar assim: valeu a pena as minhas lágrimas. Valeu a pena os confrontos que eu sofri, as humilhações. Valeu a pena a valorização que eu dei para Jesus na minha vida. Você, com consciência cristã, dizer: valeu a pena. Porque Jesus, irmãos, Ele é um Deus de propósito. Propósito firme. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: leve Deus a sério, e Deus vai te levar a sério. Enquanto você brincar com Deus, enquanto você brincar de ser crente, viver uma vida instável, você não vai ver o que Deus vai fazer ainda. Mas a hora que você falar assim: Deus, agora contigo é sério. Estou determinado e não vou fraquejar. A gente vai começar a ver, irmãos, a mão de Deus operar de uma tal forma. E a gente vai ser testemunho ocular da presença de Deus em nossas vidas. Que se há alguma coisa, se há alguém que faz a diferença, esse alguém é Jesus em nosso barco. Amém, irmão?